O pessoal de casa está dando para ouvir? Obrigado, Anderson. Eu queria que vocês fechem os olhos um pouquinho. A iluminação voltar, certo? Aí, volta. A luz é muito forte. Então, pessoal, boa noite, viu? Alguém aqui se arrependeu desde o dia que escolheu o curso ou não? Por enquanto não, né? Nem vai. Rapaz, essa escolha desse curso que eu fiz me trouxe para esse momento aqui. Eu acho que esse momento faz valer a pena escolher o curso, na verdade. Oh, coisa boa. Então, vocês são de qual curso? Psicologia, a concorrência lá em cima, vocês viram? Vocês têm uma responsabilidade grande demais. Cuidar de si. Tentar parar algumas arestas, cuidar dos outros, né? Humanidade, sem ser mais um número para eu. Mais um para ser mais um. A gente está se relacionando com a coisa mais importante que existe, que é o ser humano, né? O ser humano ali com as suas fragilidades. Às vezes tem a coisa assim bem na cara deles. Você tem que fazer ele enxergar o cheio de problema. E é delicado você chegar para a pessoa e dizer, o cheio de problema, pá, na tua cara. Não, né? Você tem que ser muito habilidoso, né? E aqui de vez em quando eu sou psicólogo, né? Ela é minha esposa. O primeiro grupo que a gente formou aqui, tinha um pessoal que estudava psicologia, tinha uma senhora que era da psicanálise. E a gente tem hoje, aqui na comunidade, 12 pessoas que são formadas em psicologia. Um é o professor Jorge Deolano, que é da UEPB, e outra é Mônica Saim, que também atua, é psicóloga, né? E aí tem uma filha também que está na psicologia. Então, vocês propõem. Façam perguntas fáceis, eu. E uma vez, né, para o pessoal que está em casa e o pessoal que está aqui também, geralmente nas quintas-feiras a gente tem o que a gente chama de trechos clássicos, a gente lê uma obra do Zen. Aí hoje, em função da vinda do pessoal, a gente não vai ter os trechos clássicos, vai ter essa entrevista. E o pessoal de casa que desejar ficar, e o pessoal que está aqui também, eu sei que alguns tinham um compromisso, quando é a sua horinha, certo? Quando é as horinhas de vocês sintam-se à vontade, certo? Então, a gente está trabalhando alguns temas relacionados a visões sobre sofrimento, sobre saúde, sobre cura. E aí a gente queria primeiro que você já se apresentou para a gente, mas por isso você pudesse se apresentar. E aí depois a gente vai fazer algumas perguntinhas como começa a discussão. Mas aí, a partir da nossa pergunta, o que é a cabeça, se você achar que vale a pena, você pode ir. Pessoal, meu nome é Josém, certo? O monge Josém. Eu sou aluno de Koen Roshi, minha monja é Koen. Eu sou monge já faz mais de 10 anos. E também sou professor de geografia aqui da cidade, dou aula em escolas particulares. E a gente tem esse espaço aqui, vai fazer 11 anos, no dia 1º de março de 2026. Daqui a pouquinho completamos 11 anos de espaço de prática, né? E estamos disponíveis para responder às suas questões. Para começar, a gente queria saber se, além dos tratamentos médicos comuns, como que a meditação
e os ensinamentos do budismo eles podem ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento mental. Assim, o primeiro ensinamento do Buda diz respeito às 4 nobres verdades, ou às 4 verdades sagradas. As 4 verdades, a primeira é, o sofrimento existe. É uma grande coisa. Todo mundo sabe que o sofrimento existe. Aí a segunda verdade é, o sofrimento tem causas. A terceira, esse sofrimento pode ser evitado. E a quarta nobre verdade é que esse sofrimento pode ser evitado utilizando os 8 caminhos. O nobre caminho óptico cristão. Mas vamos para essa primeira parte, né? Que é sobre as causas do sofrimento, que é o que nos interessa no primeiro momento. O Buda falava que o sofrimento existe e que ele tem causas. Quais são as causas gerais do sofrimento? A primeira causa é a ignorância. A ignorância no sentido de que a gente não vê as coisas como as coisas são. Minha primeira professora dizia, é importante ver as coisas como as coisas são. A Cunha Roshi dizia, mas eu vejo as coisas como as coisas são. Eu demorei, sei lá, quase uns 10 anos para entender que nem sempre a gente vê as coisas como as coisas são. Como é que a gente vê as coisas? A gente vê as coisas através de um filtro. E esse filtro da nossa percepção pode estar com algumas incoerências. Eu posso, de repente, ver as coisas como sendo permanentes, quando na verdade as coisas são impermanentes. E eu não quero que minha relação com tais pessoas acabe, e eu entro num nível de sofrimento, e não aceito, por exemplo, que eu não tenho determinadas habilidades para me relacionar com tais pessoas. Então, uma das causas mais importantes do sofrimento é essa impermanência, a gente não aceitar que as coisas vão mudando, o nosso apego, não saber como as coisas funcionam, ou seja, a nossa ignorância, e o desejo constante. Isso é bom demais para quem dá psicologia, né? O desejo. Porque é assim, a gente deseja uma coisa, movimenta, aquilo que tem que movimentar, consegue, saboreia, não serve mais. Aí a gente coloca a roda de nascimento e morte para funcionar. E aí, vida após vida, na perspectiva budista, a gente aspirando coisas que a gente jura de pé junto que vai trazer satisfação, mas a gente consegue, fica um tempinho satisfeito e depois volta a colocar todo esse processo em movimento. Então, na perspectiva do budismo, o sofrimento existe e essas são as causas. O apego, a ignorância, o desejo constante, o não saber lidar com a realidade do jeito que a realidade é. Por isso que a gente para quando se pergunta sobre o que fazer com o sofrimento, ou como acabar com o sofrimento. Na perspectiva budista, não é que o Buda dizia o sofrimento existe e pronto. Não, o Buda dizia existe o sofrimento. A palavra não é nem sofrimento. A palavra no budismo seria mais ou menos insatisfações. Por exemplo, eu adoro bolo com leite. Mas se eu comer bolo com leite o dia todo, fica gostoso? Igual o primeiro pedaço? Então, é insatisfações, insatisfatoriedade. Né? Esse sofrimento, ele começa a diminuir quando a gente começa a perceber que as coisas são de um jeito que nem sempre eu estou vendo aquela coisa. As coisas são impermanentes. E aqui tem uma coisa muito importante na perspectiva budista que pode ajudar o pessoal da psicologia, que a gente chama de coemergência. Por exemplo, quando o sujeito vê um objeto, ele não vê só o objeto, ele vê a base dele, a história dele, refletido naquele momento. Por exemplo, eu vejo assaltar. Um altar com uma vela, um bicho selvagem, alguém sentado nesse bicho selvagem. Veja, eu posso estar
fazendo quantas interpretações ali? Ou simplesmente você, nossa, que coisa maravilhosa. Então, na perspectiva do budismo, isso é muito importante que você compreenda. Quando o sujeito vê um objeto, ele vê também a base dele, a história dele, as coisas dele, que vocês devem chamar, acho que é de projeção, ou alguma coisa parecida com isso aí. Você projeta o seu ser ali. Então, o culpado é como é que é o nome? Sabrina, você é a culpada, Sabrina. Sozinho você é o culpado, não sou eu o culpado. Eu vejo essa minha base refletida nas pessoas. Olha, você me faz, não é o caso, não, mas você me faz sofrer, viu? Você estragou com a minha vida. Não é assim? Eu não quero mais você, né? Eu vou atrás de outra coisa que me faça mais feliz. A gente encontra, aí vem basicamente as mesmas coisas, porque ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. É uma pergunta parecida, mas a gente queria saber de onde que pode ter surgimento do sofrimento mental. Acho que você mesmo já respondeu muito bem. No budismo tem uma coisa que a gente chama de bolha de realidade. Uma paisagem mental. Por exemplo, alguma coisa, pronto, o resultado do Enem saiu hoje. Aí eu não passei. Não é o caso, certo? Não passei. Aí eu entro nessa bolha, meus pensamentos circulam ali, sabe? Minhas emoções circulam ali naquela paisagem mental. E eu fico. Porque quando a gente pensa uma coisa, naquele momento a gente é aquilo. E a gente usa os conteúdos da bolha para poder justificar. Ah, eu sou fraco, eu não mereço passar, eu não aprendo as coisas, eu mereço mesmo sofrer. A gente entra nessa bolha de realidade e a gente usa os conteúdos que tem nela para explicar a própria realidade. O que é que a gente faz no Zen? Senta aí, meu filho, minha filha, faz essa postura, respira. Aqui entre, aqui sai. O que vocês fizeram ainda agora, vocês só fizeram respirar e ficar sentado. E os pensamentos criam na realidade, né? E quando a gente para e faz o zazen, as ondas mentais, que geralmente as ondas mentais da gente elas são altas e pouco espaçadas, essa onda mental muito alta e pouco espaçada, ela gera um certo incômodo. Quando a gente se senta na meditação, no zazen, aí essas ondas mentais elas diminuem e ficam mais espaçadas. Aí a gente começa a sentir um alívio, a gente começa a se sentir melhor. E esses pensamentos que dominam o conteúdo da bolha, dominam as causas do sofrimento, a gente começa a perceber que existe uma diferença entre eu e ele. Eu não sou os meus pensamentos. Mas isso é com o tempo de prática. Você vai começar a perceber, o pensamento veio, pof. Ao invés de você cair nesse conteúdo, você não cai nesse conteúdo. Você simplesmente observa, o pensamento veio, estou amarrado em nome do Senhor. E aí depois você começa a perceber que esse pensamento vai embora. E você não abraça ele como sendo seu. No Zen a gente diz, tem um ditado que diz assim, não sirva chá os seus pensamentos. Não sirva chá os seus pensamentos. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora. Agora, quando a gente está envolvido nos pensamentos, a gente tem essa firmeza, essa flexibilidade? A gente não tem. Aí o que a meditação faz? Torna você o dono dos seus pensamentos. Você vai vir várias vezes. Certo. Muito bom. A gente queria saber o que significaria estar curado, significar cura nessa perspectiva. Uhum. Eu acho tão interessante essa palavra, cura. As religiões maltratam tanto a gente. Antigamente as religiões maltratavam a gente porque era pecado, era carne, então era castigo. Aí agora estão vendendo para a gente a cura. Eu preciso me curar. Não sei nem de que, mas eu preciso me curar.
E a gente é manipulado por essa questão da cura. Na perspectiva do budismo, isso que a gente chama de cura vem com o entendimento correto da realidade. A coisa mais importante para o budista, no Dharma, nos ensinamentos do Buda, é a visão correta da realidade. É entender as coisas como as coisas são. Porque se meu entendimento for errado, se a minha compreensão for errada, como vão ser as coisas? Tudo errado. Então, o primeiro passo da cura é a compreensão correta de quem somos, do que estamos fazendo, por que estamos fazendo. E a gota final é a iluminação. É quando você compreende essa forma que nós temos de agir. Você já pensou que a gente tem toda uma forma de agir? Que a gente chama uma tendência. A gente começa a perceber essa tendência. Olha, as pessoas mudaram na minha vida, mas eu continuo tendo aquelas mesmas tendências. Isso é o início da cura. E a cura final é a iluminação. É quando a gente começa a se sentir integrado com tudo que existe, quando a gente tem uma percepção mais aprofundada da realidade. Isso é a cura. Faz parte da cura a gente começar a perceber que a gente não está separado um do outro. Nós não estamos separados um dos outros. Um monge chamado Thich Nhat Hanh, que é um monge zen vietnamita, ele fala isso, nós intersomos. O Buda, quando se iluminou, ele disse, eu, a grande terra e todos os seres juntos somos o caminho. Ou seja, não é só o Buda, não é só Jesus, não é só o Maomé que se iluminaram, não. Essa iluminação que eles alcançaram está disponível para todos nós. Quando uma pessoa consegue um estado melhor de consciência, as outras pessoas que convivem com ela também se beneficiam dessa melhora que ele teve, que ela teve. Então, isso é a cura. A cura não é uma coisa puramente individual. A cura é uma coisa coletiva. E a iluminação faz parte dessa cura final. A compreensão correta. Ver as coisas como as coisas são. De repente, você estava sofrendo aí no zazen. Nossa, que coisa mais horrível que eu fiz na minha vida. Se você tivesse, daqui a pouco acaba. Olha só, uma gota ali, daqui a pouco acaba, em permanência. Você já melhorou. Então, a cura é alguma coisa coletiva e não uma coisa puramente individual. E para isso, para ele poder se fazer presente, compreensão correta de quem somos, o que estamos fazendo aqui e por que estamos fazendo. O budismo está preocupado em saber quem eu fui na vida passada. Quer saber o que você foi na sua vida passada? Então, analise sua vida aqui agora, que não foi nada tão diferente, não. Quer saber o que você vai ser na sua vida futura? Analise seu presente, porque nós estamos aqui agora, colhendo os frutos do passado e criando causas e condições que vão reger a gente no futuro. Só que a gente age muito preso só ao eu e ao meu. E a prática, a cura, é você se perceber como fazendo parte do todo, que esse todo também está em sofrimento. Existe só um sofrimento. Tem um livro que a gente estava lendo, que é da monja Charlotte Jochbeck, uma psicóloga, uma monja zen estadunidense, ela diz, existe só uma dor, é a dor do universo todo. Quando a gente começa a perceber, a compreender que o universo todo está na dor, e que essa dor não é exclusiva minha, começa a cura. Quando a gente começa a compreender que o contentamento existe, o contentamento é você viver a dor como dor, a alegria como alegria, a aceitação. Então, o ditado aceita que dói menos, é verdadeiro o ditado aceita que dói menos. Uma pergunta que surgiu aqui. Quando alguém, se alguém ou quando alguém chega com alguma situação de sofrimento mental, mas de sofrimento da vida mesmo, sabe? Doença também. Ou doença, sofrimento em geral. Como que essa pessoa pode ser ajudada? Não sei se é essa palavra. Conhece o budismo do tipo, quando você dá cara com ele, o que ele pensou?
pergunta difícil. Foi boa demais. Não que as outras não tenham sido, mas essa é muito importante, porque o caminho, apesar de ter essa coletividade, também é muito individual. Então, cada um que passou por aqui, passa por aqui, tem a sua própria resposta. Tem a própria forma que os ensinamentos foram fluindo na vida. Não é? Eu sei que, para mim, na minha experiência, eu era muito ansioso e muito medroso. Eu tinha muitos medos. E quando eu comecei a praticar o zazen, que eu detestei desse passagem no início, eu comecei a conhecer uma força dentro de mim. De onde é que vem isso? De onde é que vem esse estado de paz? Verdade. Né? Então, a grande função, por exemplo, do monge ou da gente que está aqui na Casa Templo, que tem algumas pessoas com uma certa experiência aqui, é fazer com que a pessoa simplesmente pare, respire um pouquinho e veja a impermanência das coisas. Que hoje está assim, e que amanhã não está assim, porque a impermanência não deixa. Mas quando a gente está no sofrimento, parece que o tempo para, né? Então, o que é que a gente faz no budismo? O que é que a gente faz no Zen? A gente simplesmente senta um pouco, respira um pouquinho, fica um pouquinho quieto, um pouquinho, veja a impermanência das coisas, veja que outros estados mentais, emocionais são possíveis de você acessar, de tempo ao tempo, pratica um dia depois do outro, de tempo ao tempo. Eu me lembro que a primeira vez que me fizeram uma pergunta, aí no final do Facebook, uma pessoa eu nem conhecia, um jovem, tinha acabado um namoro. Ele disse, monge, o que é que eu faço? Aí eu disse, é muita responsabilidade o que é que eu faço. Eu só tive uma coisa para dizer a ele. Viva. Viver é a nossa melhor resposta aos nossos sofrimentos. Não é acreditar, amanhã vai dar tudo certo, não. Mas é você simplesmente viver cada instante que está chegando e acreditar nessa coisa poderosa que é a impermanência. As coisas são hoje desse jeito. Ou melhor, não são, estão. Daqui a pouco muda. Você fazer com que uma pessoa que está em sofrimento perceba isso é muito difícil. É muito difícil. Se você for olhar nas fotos do Zazen daqui, Zazen de iniciante, que é os sábados, tem até uma quantidade de gente interessante para a nossa realidade aqui em Campina Grande. Recebemos muitas pessoas, mas poucas pessoas ficam. E é preciso dar tempo para poder essa compreensão correta se instalar. É preciso dar tempo para poder a gente compreender as coisas, como as coisas são, para poder compreender como é que esse aqui está vendo a realidade e começar a perceber, olha, não é que a realidade seja necessariamente desse jeito, mas é como eu estou. Por isso que o curso de psicologia é muito importante. Por isso que os cursos da área de saúde mental, emocional, são coisas muito importantes. Ele está cuidando da coisa mais preciosa que tem, que é o ser humano. Então, fazer com que a pessoa perceba que o tempo é importante para você dar alta ao paciente, vamos chamar assim, leva um tempo. Poucas pessoas conseguem sentar e realizar uma vez. É tempo. É tempo, é estudo, é disponibilidade, é renúncia. Vocês já devem ter estudado, ou vão estudar, vão presenciar, que às vezes nós não queremos abandonar as causas do nosso sofrimento. Nós não queremos abandonar as causas do nosso sofrimento. Tem uma pessoa que passou por aqui, ela dizia, eu gosto da minha dor. Eu me reconheço na minha dor. Aí a monja que a gente estudou, Charlotte John Beck, ela diz, esse lugar de sofrimento é o lugar onde muitas vezes a gente diz que não gosta de estar, e gosta de estar. A gente gosta de estar bem no centro.
E quando a gente está bem no centro, a gente também tem que saber. Quem está bem no centro também fica bem no centro da dor. Aí a gente começa a dizer para algumas pessoas, quando tem esse eu muito focado, sabe? Esse ego muito grande. Calma aí. Veja as pessoas que passam fome, veja a situação em Gaza, veja o quanto você é feliz, veja as condições de vida que você tem. A pessoa começa a sair do centro de si mesmo. É interessante esse movimento. Você vai saindo do centro, e o sofrimento vai fazendo assim. Você sai do centro e o sofrimento vai diminuindo. E você começa não só a pensar, não só compreender racionalmente, mas você começa a sentir que você está conectado com tudo que existe. Uma dessas meninas do curso de psicologia que praticava aqui, elas fizeram uma viagem para Argentina, né? Argentina. Aí uma delas caiu no meio da rua. Eu disse, mas monge, que vergonha eu passei. Eu disse, passaram várias pessoas perto de mim, ela disse, mas você não estava sozinha. Alguém foi lá, ele levantou. Mas quando a pessoa cai sozinha na rua, além da vergonha, diz, e agora? A gente não pensa que alguém vai vir e vai nos ajudar. Agora, com detalhe, a pessoa vem, te levanta, não vai ficar o tempo inteiro com você. Ninguém vai entrar no seu armário e vai ficar trancado com você, não. Porque as outras pessoas também já estão trancadas no seu armário. Bem no centro da dor que elas gostam. Eu posso até te ouvir, mas daqui a pouquinho eu vou voltar para a minha dor também. Por isso que o budismo fala que a cura é coletiva. A compreensão é coletiva. E um vai infectando o outro. Um vai contaminando o outro. Eu acho que veio uma pergunta difícil, porque elas se olharam assim, vai uma bomba agora. Eu ia perguntar só, eu vou aqui no finalmente. Sim, o nobre caminho óptico. O nobre caminho óptico faz parte da compreensão correta, o modo de vida correto, ou seja, o trabalho correto, a fala correta, o pensamento correto. Isso é que faz com que a gente equilibre a nossa forma de viver. Entendeu? Porque algumas pessoas, às vezes, pensam que para praticar o budismo, tem que ser monge, tem que ser monja. Não. O Buda deixou os ensinamentos do nobre caminho óptico para a gente praticar isso no dia a dia. Amanhã eu vou ver tais pessoas que não tenho afinidade. Pensamento correto. Fala correta. Porque dependendo do que eu fale, não tudo a ver. Então, a fala correta é muito importante. Mas para poder ter fala correta, tem que ter antes o que? A compreensão correta. Faz parte dessa compreensão correta o conhecer a si mesmo. Né? Saber qual é o seu estado mental e emocional daquele instante. Você já deu uma aula para a gente, mas eu queria saber qual o ensinamento, qual o conselho o senhor teria para dar para a psicologia no geral. Que a gente pode aprender. Como prática. Porque o nosso trabalho que a gente estuda, a gente sempre precisa estar de alguma forma se movimentando para poder se adequar a cada situação. Então, uma coisa que seria interessante, por exemplo, uma coisa que a gente sempre pensar, e tudo que a gente fosse fazer. É dar um conselho assim, para a psicologia é uma coisa muito complicada. É muito amplo, mas assim, vamos fazer com que as pessoas, os pacientes, consigam ver além de si mesmo. Sabe? Que saia desse egozinho centrado excessivamente. Que a gente consiga fazer com que ele veja uma coisa de uma perspectiva mais profunda. Ensinar com que eles vejam que um outro nível de operamento, as emoções, esse outro nível de operamento de emoções é uma coisa extremamente possível. E aí vai depender da habilidade de cada um quando está ali com o paciente, né? Do que fazer ali naquela hora, né? Porque tem uma ética de você também não pode adentrar muito
a individualidade da pessoa, na crença das pessoas. Então, assim, essa percepção do ego puramente só, isolado, e vamos adentrar um pouco mais, sua mãe, o seu pai, eles são os culpados, a sociedade é culpada, e você é uma vítima disso tudo, isso na perspectiva do budismo é muito complicado. Na verdade, existe uma muito forte intuição deles. Então, assim, eu diria essa perspectiva de fazer com que você consiga compreender, não é compreender só com a mente, não, mas é compreender com o corpo todo, como diz o monge da nossa ordem também. Compreender com o corpo todo, com a mente do corpo todo. E esse egozinho aqui, eu estou querendo cuidar dele, tratar, ele é muito mais do que um euzinho individual. Ele está conectado com tudo. Você fazer com que a pessoa enxergue isso é importante demais. Pode ter certeza. Quando a gente sai desse ego, cegão, esse egozão, esse eusão, não. E outra coisa, fazer com que a pessoa viva o instante presente. Todos vocês aqui têm problemas, não tem? Mas onde é que estão os seus problemas aqui e agora? Quando a gente vive o aqui e o agora, onde ficam os nossos problemas? Não que eles não existem. Os nossos problemas, eles existem, mas eles são super valorizados quando a gente está imerso dentro desse egozão, dessa bolha de pensamento. Então, procurar fazer com que as pessoas identifiquem esse eu maior, como a monja gosta de dizer, né? Essa coisa maior que somos todos nós. Não com a mente racional, mas Obrigada por receber a gente, pelo acolhimento. Tenho certeza que foi muito proveitoso, falo para os meus colegas. E é isso, vocês estão mais alguma coisa para. Se eu tenho mais alguma coisa para. não, mas se alguém quiser mais alguma coisa, eu faço que eu compro. Eu vou ganhar a frase do chá. Não sirva achar os pensamentos. Não vale a pena. Quem não conhece, você só tem que buscar. Não tem essa preocupação tanto como as outras. Mas depois de tudo que você fala, eu percebo muito que ele traz uma forma de se viver. Não uma coisa específica para você. Lidar com a vida, como ela é, como as coisas mais práticas. Você falou uma coisa importante, relacionar com as coisas como as coisas são. Quem é que não deixa a gente se relacionar as coisas como as coisas são? O ego. Eu quero que seja assim. Eu não gosto disso, eu não gosto desse jeito. Olha, para mim, a água tem que estar com a temperatura 17 graus, sei lá, 13 graus. Uma vez a gente estava num retiro, aí alguém trouxe uma água, a água estava tão deliciosa. Aí eu fiquei brincando com o pessoal, olha, essa água está na temperatura perfeita. Aí sempre que tem água, não, essa água não está na temperatura perfeita. Mas é o ego, né, que quer. Olha só que loucura. Eu quero que vocês se comportem de tal jeito. Arrume as sandálias quando for entrar aqui. Isso é o ego que quer. Como é que vocês arrumam as sandálias? Vocês nunca vieram aqui. Não é verdade? O ego da gente é que quer que as coisas sejam desse ou daquele outro jeito. Legal. Então, viver as coisas como as coisas são, o aceitar é muito importante na perspectiva do mundo. Só que foi uma coisa que eu fiquei na cabeça, que realmente aí eu disse, isso provavelmente é aqui falando. Eu não consegue também passar ou superar a pessoa. Somos apegados, somos presos. Então, depois de você sair, você ver que as coisas que você são apegadas não são necessariamente. Isso mesmo.
Vou encerrar. Muito obrigada pela sua chefe. Vamos encerrar, certo? A gente encerra com uma conversa. Que os médios nossa prática se estendam a todos os seres que possamos tornar o caminho iluminado.